Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta SL hoje, quarta-feira, 3 de maio, 7h02 da manhã. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, no Twitter, na Twitch, no Facebook, em todos os canais que vocês quiserem nos acompanhar, pelos canais do ICL e também pelos canais do Eduardo Moreira. Tudo bem com você, Pedro Falcão? Pedro Falcão aproveitou o feriado? Tô ótimo. Bota no peito do pai, né, Pedro Falcão? Mais com uma notícia dessa? Notícia dessa que é Messi no Grêmio. É essa a notícia que a gente vai dar depois? Não, não é. Ainda não é. Ainda não é. Temos breaking news na manhã de hoje, a gente já vai falar sobre isso. Notícia importantíssima: ajudante do Bolsonaro de ordens preso pela Polícia Federal. Acabou de pingar aqui, gente. Acabei de pegar a notícia, então começamos o programa hoje a milhão, como diz o gaúcho, né? A milhão. Olha só, deixa seu like. Pega o link, manda para o seu grupo de Zap, de Telegram, bota na sua rede social pra gente ir levantando nossa audiência aqui, tá? Estamos com uma audiência bastante boa. Este programa vai ao ar toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, pra gente acompanhar o que rola no Brasil e no mundo. Claro, as principais notícias, preparar a caminha também para você acompanhar depois o ICL Notícias, primeira edição, e para ficar o quê, Pedro Falcão? Mais esperto. Né? Mas, como diz meu filho, mind-blowing, né? Ensinei o conceito de mind-blowing para ele, agora ele só fala esse negócio. Gente, é o seguinte, tem muita coisa pra gente falar hoje aqui. A gente vai, claro, repercutir a votação que não aconteceu, do chamado PL das fake news ontem. Vamos explicar rapidamente o que é que rolou ontem no Congresso e o que acontece nas próximas semanas. Resumidamente, foi uma grande vitória tática, talvez temporária, dos grandes conglomerados de publicidade do mundo, chamados Facebook e Google. Mas a guerra não está perdida, porque a guerra ela é grande, Pedro Falcão. Mas vamos lá então, breaking news do dia, né? Vamos lá? Notícia que saiu agora mesmo, né? Publicada lá no portal Metrópolis, está já em outros sites também. Isso aqui, obviamente, daqui a pouco vai se espalhar por todos os portais. E a tendência, quando acontece um tipo de coisa dessas, é que essa manchete ocupe a manchete dos outros portais que ainda estão com notícia menos relevante do que essa. Publicada às 6h55 da manhã, portanto, 9 minutos atrás, Polícia Federal prende Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro, e faz buscas na casa do ex-presidente Bolsonaro. Duas coisas aqui então. Mauro Cid é um ajudante, considerado um braço direito, um faz-tudo, né? Militar também, Mauro Cid, um faz-tudo do Bolsonaro. Para quem não lembra, esse cara aqui foi o cara que fez toda a operação da tentativa de resgate das joias lá no aeroporto de Guarulhos e outras operações. A gente ouviu falar no nome do Mauro Cid ao longo do governo Bolsonaro várias vezes. Vamos ver aqui o que é que está acontecendo, por que é que a Polícia Federal prendeu ele hoje de manhã, fez busca e apreensão na casa do Bolsonaro, né? Vamos esmiuçar os detalhes da notícia aqui. Notícia trazida pelo portal Metrópolis, pelo colunista Igor Gadelha. Vamos lá então, vamos ler o que se chama no jornalismo de linha fina, né? Que é o que está abaixo da manchete aqui. Prisão faz parte da Operação Venire, que investiga a associação criminosa acusada de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19. Vamos lá então. A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira de manhã, portanto 10 minutos atrás, né? Na verdade, 10 minutos atrás é a notícia. Isso deve ter sido um pouco antes, para quem não sabe, né? Aliás, um recado para os executivos do Google e do Facebook. Eu vou dar esse recado depois, né? É um recado importante. Cumpre nesta quarta-feira, 3/5, portanto, hoje, 3 de maio, um mandado de prisão contra o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e outro de busca e apreensão na casa do ex-presidente em Brasília. As ordens estão sendo cumpridas no âmbito da chamada Operação Venire, que investiga uma associação criminosa acusada pelos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério Público, do Ministério da Saúde, né? Perdão. Ao todo, a Polícia Federal está cumprindo, então, hoje pela manhã, né? Para quem não sabe, a Polícia Federal acorda cedo, né? A Polícia Federal acorda no horário do Desperta SL, né? A Polícia Federal cumpre
16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva. Vamos ver se a gente consegue os nomes das outras pessoas que foram presas preventivamente. Por enquanto, o nome que temos é o nome do tenente-coronel Mauro Cid. Onde é que foi realizada essa operação? Em Brasília e no Rio de Janeiro. Além da análise do material apreendido durante as buscas e realização de oitivas de pessoas que detêm informações a respeito dos fatos. Oitivas é a pessoa vai ser ouvida, né? Vai lá ser ouvida pela PF, não necessariamente será presa, tá? O que mais temos aqui de detalhes, então, sobre essa breaking news da manhã? A gente acorda já amanhã com notícia quente. A operação, segundo a Polícia Federal, as inserções falsas ocorreram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, ou seja, até o finalzinho do governo Bolsonaro, dezembro de 2022, estamos falando, né, aí do apagar das luzes do governo Bolsonaro, né? E tiveram como consequência alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja a condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários. Com isso, tais pessoas puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes impostas pelos poderes públicos no Brasil e nos Estados Unidos, destinados a impedir a propagação de doença contagiosa, no caso, a pandemia Covid-19. A apuração indica, segue aqui o Igor Gadelha lá no Metrópolis, que o objetivo do grupo seria manter coeso o elemento identitário em relação às suas pautas ideológicas, no caso, sustentar um discurso voltado aos ataques contra a vacinação. As ações ocorreram dentro do inquérito policial que apura a atuação do que se convencionou chamar o inquérito das milícias digitais, aquele inquérito que a gente já falou bastante sobre ele, que tramita lá no Supremo Tribunal Federal, né? O relator é o Alexandre de Moraes. Os fatos investigados configuram, em tese, os crimes de... Vamos ver os crimes aqui. Eu já vou explicar, tô lendo a notícia, depois a gente explica tudo direitinho, tá? Infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção para menores, tá? Esses aqui são os crimes que, em tese, estão sendo colocados na mesa e por isso é que foram feitas essas buscas e apreensões e também essas prisões. O nome da operação deriva do princípio venire contra factum proprium, o que significa vir contra seus próprios atos, né? A Polícia Federal gosta, tinha até um site no passado, o Pedro Falcão, que tinha todos os nomes das operações da Polícia Federal, não sei se existe ainda. Galera que tá vendo a gente aí, coloca nos comentários se vocês lembram desse site, se ele existe ainda. Era um site que tinha só os nomes das operações da Polícia Federal e como eles tinham sido pensados, construídos, né? Ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos. É um princípio de base do direito civil, blá, blá, blá. Tá, isso aqui é a parte, momento cultural da Polícia Federal. Então, o que é que está acontecendo aqui, né? Se entendemos bem, primeira coisa, Mauro Cid, neste momento, está preso. Mauro Cid é esse cidadão aqui, que você está vendo na foto. Para quem está só nos ouvindo, tem uma foto em tela com o Bolsonaro e o tenente-coronel Mauro Cid em divisa militar, tá bom? Está preso. E foi feita a busca e apreensão na casa do Bolsonaro também, e mais outras pessoas foram presas também, a gente ainda não tem os nomes, não foram divulgados. O que é que se investiga aqui? Esse caso já era um caso que vinha sendo falado no passado também, né? A possibilidade de terem fraudado carteiras de vacinação. Entre elas, imagino, pela busca e apreensão na casa do Bolsonaro, a do próprio Bolsonaro. Lembram da grande polêmica do Bolsonaro? Se ele se vacinou, se ele não se vacinou contra a Covid, né? Ele falou que não ia se vacinar, depois falou que era contra a vacina, que a vacina era da China, que não sei o quê, que era direito dele, depois deixou um mistério em cima disso. Aí no ano passado chegou até a vazar uma carteira de vacinação numa dessas contas anônimas no Twitter e tal, mas não dá para confiar, porque a gente não sabe, como eu digo, né? Não é notícia feita por gente que tem CPF. Então vocês sabem que este programa só lê, né? Só reporta notícia feita por gente que tem CPF, né? Por exemplo, Igor Gadelha, um cidadão jornalista, tem um CPF, trabalha em um site que tem um CNPJ, então a gente sabe de onde está vindo, inclusive, né? Caso o Igor Gadelha, que não é o caso, né? Mas inclusive
se o repórter cometeu algum deslize, algum erro e tal, a gente vai falar aqui, ó, tá aqui, vamos reputar a este repórter, a este site. Então, essa história aqui tem a ver com a inclusão de dados falsos no site do Ministério Público, muito possivelmente para dizer que pessoas que não se vacinaram estavam vacinadas. E cita aqui Brasil e Estados Unidos. Então, possivelmente isso tem uma ligação também com viagens internacionais de comitiva presidencial, né? Senão a gente não teria aí busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Vamos fazer o seguinte, vamos girar pelos outros portais, a gente vai fazer um pouco diferente hoje. Eu estava com tudo aberto aqui para a gente tocar o programa, né? Com vários assuntos, mas eu vou fazer o seguinte, ó, vamos dar uma atualização na capa dos portais para ver se os outros portais já estão dando. O UOL, por enquanto, não está dando na manchete, tá? A manchete do UOL, por enquanto, ação do PCC estimula a permanência de garimpeiros na terra Yanomami, mais 8 corpos são encontrados na terra Yanomami e Polícia Federal envia grupos de elite à região. Essa notícia já estava publicada na capa do UOL, hoje pela manhã, quando a gente começou a fazer a produção do programa, né? Vamos dar uma olhada lá na capa do G1, né? Vamos fazer um, quem sabe faz ao vivo aqui para ver. Aqui, ó, na capa do G1 já mudou a manchete, tá? A capa do G1 não era essa aqui antes. A capa do G1, para vocês terem uma ideia, a reportagem principal da manchete era essa aqui, ó. A STF conclui julgamento e decide tornar réus mais de 200 denunciados por atos golpistas. O G1 já rapidamente mudou a sua manchete. Vamos clicar na notícia e ver o que tem aqui dentro, se tem alguma diferença entre o que foi publicado aqui e o que foi publicado lá no portal Metrópolis. Manchete do G1, site de notícias das organizações Globo. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, é preso em operação da PF contra dados falsos de vacina. Vamos lá, tá aqui a foto do Mauro Cid, que até o pessoal do N1 brincou esses dias, que é o... Como é que é o nome daquele personagem? O Cascatinha, né? Não é? Cascatinha? Cascatinha. Será que é isso? Não tem mais. Vamos ver. Aí, ó. É um Cascatinha ou não é, Pedro Falcão? Olha aí, ó. Mauro Cid. Mauro Cid é esse. Cascatinha é esse. É parecido, né? Não acha? Então, quer dizer, Mauro Cid, né? O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, foi preso na manhã desta quarta-feira durante uma operação da Polícia Federal. A corporação investiga um grupo suspeito de que inserir dados falsos de vacinação contra a Covid no sistema do Ministério da Saúde. Então, a linha de investigação da Polícia Federal é essa, um grupo, né, que pode ser considerado organização criminosa, pelo que está escrito lá no Metrópolis, organizou-se para fraudar os dados do Ministério da Saúde em relação à carteira de vacinação contra a Covid. Os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. A inclusão dos dados falsos aconteceu entre novembro de 2021 e dezembro do ano passado. Informação basicamente a mesma que tem lá no Metrópolis. Então, eu vou explicar para vocês por que é que está bastante parecido. Porque a Polícia Federal solta uma nota à imprensa no caso dessas operações grandes. Então, é natural que a imprensa, no fim das contas, copie parte da nota, né? Porque a imprensa não tem informação, não tem apuração paralela em relação a isso. É uma prisão que aconteceu agora, teve busca e apreensão, os mandatos foram cumpridos, né? E aí a Polícia Federal, geralmente, nesses momentos, ela solta uma nota à imprensa, a imprensa vai lá e basicamente copia o que a Polícia Federal está falando, porque a imprensa não tem apuração paralela em relação ao caso ainda, lembrando que são 7h15 da manhã, e a operação deve ter acontecido por volta das 5, 6 horas da manhã, que geralmente é o horário que a Polícia Federal faz esse tipo de operação no Brasil, né? Vamos ver lá. As pessoas beneficiadas conseguiram emitir certificados de vacinação para burlar restrições sanitárias impostas pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos. A Polícia Federal afirma que o objetivo do grupo seria manter coeso o elemento identitário em relação às suas pautas ideológicas. Então, vejam que é exatamente a mesma frase que está lá no Metrópolis, né? Os fatos são investigados dentro de um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal. Lá no Metrópolis já se sabe, né, tem um pouco mais de informação, que é o chamado inquérito das fake news. Vamos rodar aqui ao vivo também? Bora lá então, vamos ver se a Folha já está dando isso. A manchete da Folha era outra coisa, né? A Folha ainda não está manchetando isso, como se chama, né, no jargão. A Folha está com a manchete PL das fake news, une Lira
Lula e STF contra Big Techs, bolsonaristas e evangélicos, e faltou colocar aqui uma parte da esquerda brasileira também, né? Com Big Techs, bolsonaristas e evangélicos. Então, por enquanto, nada disso na capa da Folha. Onde mais a gente pode dar uma olhada? Vamos dar uma olhada na capa do Globo. A capa do Globo já está atualizada, possivelmente com a matéria do G1. Vamos ver se eu adivinhei? Pum! Paola Serra, atualizada 26 segundos atrás. Vamos lá. Não é a matéria do G1, tá aqui de novo o nosso. A Paola Serra, ela é repórter do jornal O Globo, tá? Então isso aqui é reportagem original, digamos assim, do Globo, possivelmente, claro, reportando os fatos da nota da Polícia Federal. Aqui está Mauro Cid, também conhecido como Cascatinha, né? O Cascatinha é mais simpático que o Mauro Cid, né, o Pedro Falcão? Vamos lá, o Globo, o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira em uma operação que investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos da vacinação contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde. O lead é exatamente o mesmo do Metrópolis, do G1 e do Globo, tá? Então, por enquanto, o que é que temos? Vamos lá, vamos resumir. Temos apenas informações da Polícia Federal, não temos apurações paralelas dos jornalistas, por enquanto, não temos, e isso é importante. A gente tem que falar, porque a gente não pode acreditar sempre, exclusivamente, só no que diz a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. A gente já viu onde essas coisas vão parar, né? A gente conhece uma coisa chamada Lava Jato. Então, cuidado, eu não estou dizendo que o Mauro Cid é culpado ou inocente, até porque isso quem vai decidir é a justiça, tá? Mas só para a gente ficar atento, o que temos de informação até agora? Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, preso. Outras prisões foram decretadas, os nomes não saíram ainda. 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro, e busca e apreensão que inclui a casa do ex-presidente Bolsonaro em Brasília. Por enquanto é isso que temos. Qual era o objetivo desse grupo criminoso, né, que até por enquanto a investigação sobre, né, que podem eventualmente ter cometido esse crime, ter inserido ou adulterado dados no sistema do Ministério da Saúde para basicamente dizer que pessoas que não tomaram a vacina da Covid teriam tomado, tá? Essas são as informações que temos de momento, informações que vêm diretamente da Polícia Federal. Então, vamos esperar os acontecimentos do dia para ver como as coisas andam, tá? A matéria do Globo é super curta também, então basicamente é uma matéria reportando aqui a nota da Polícia Federal, né? Vamos lá ver então, dando giro nos principais jornais do Brasil. O Estadão ainda não mudou a sua manchete, né? O Estadão tá com uma mania de fazer isso aqui, ó. Vera Rosa, 2 pontos. Lira convence Lula a abrir o cofre e a liberar emendas e cargos em troca de apoio do Congresso. Não é nem a questão da manchete, mas assim, Vera Rosa. Quem é Vera Rosa? Assim, assim, nada contra a Vera Rosa, mas assim, cara, a tua manchete, ela tem que ser uma coisa muito óbvia, muito evidente. As manchetes, elas ficam confusas e você coloca, tudo bem querer valorizar os colunistas da casa, mas você coloca um nome, assim, que não diz nada pra ninguém, entendeu, cara? Assim, na boa, assim. Uma coisa é assim, Miriam Leitão, sabe? E mesmo assim, sabe? Nome de colunista na manchete, sei lá, gente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não usou minhas palavras na conversa com o Lula. Bom, isso aqui a gente vai falar sobre isso depois, tá? Tem notícia sobre isso, eu tô só dando um giro rápido aqui. Faltou alguma coisa? O UOL a gente já tinha visto, né? O UOL aqui, ó, virou a manchete UOL agora, tá? Não tinha virado a manchete. Então vamos lá, então, o último giro sobre esse assunto do Mauro Cid, lá na manchete do UOL. Vamos tirar aqui o banner do UOL pedindo para a gente deixar a publicidade, porque o UOL é sustentado por um banco e a gente não vai dar o nosso dinheiro para eles. A Polícia Federal prendeu hoje o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu? A prisão do coronel foi durante a operação da PF que mira a inclusão de dados falsos sobre a vacinação de Covid no Ministério da Saúde. Também foram presos, aqui temos informações novas. Boa, vamos lá então. Aqui temos mais nomes que não tínhamos nos outros lugares. Também foram presos Max Guilherme e Sérgio Cordeiro, assessores especiais de Bolsonaro. Então temos aqui, ó, 3 assessores do Bolsonaro. Que notícia nova, a gente pegou no UOL, tá? 3 assessores ou ex-assessores
do ex-presidente Jair Bolsonaro presos essa manhã. Então, o que é que a gente faz nesses casos, Pedro Falcão? A gente vai reescrever a manchete. Eu adoro fazer isso, Pedro Falcão. Vamos lá? Vamos lá, então. Os meus colegas jornalistas ficam quando eu faço isso, mas tudo bem, não tem problema. A gente não tá aqui para agradar ninguém, né, Pedro Falcão? Quer dizer, a gente tá aqui só para agradar o público do ICL, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Ó, PF prende aí, claro, porque temos informações novas, né? Isso aqui não é uma crítica aos colegas, claro que não. PF prende 3 assessores. Essa é a manchete de agora, porque temos informações novas vindas do portal UOL. Assessores. PF prende 3 assessores do ex-presidente Bolsonaro, tá? Essa é a manchete que temos agora aqui. E aí, se a gente fosse reescrever essa manchete, dando uma brincada um pouco aqui de redação de jornalismo, tá? Isso aqui é o que acontece numa redação de jornalismo mesmo, tá, gente? Debate sobre manchete e sobre o que é a linha fina. Então, manchete que temos atualizada. PF prende 3 assessores, 3 ex-assessores, na verdade, de Bolsonaro. E aí, na linha fina, né, na submanchete que viria aqui, a gente poderia destacar o nome do Mauro Cid. Entre eles, né, está Mauro Cid, que era ex-ajudante de ordens. Né? PF investiga casos sobre adulteração de dados no Ministério da Saúde. Então, é isso, refazendo a manchete rapidamente. Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai se organizando. Então, temos, por enquanto, isso aqui. PF, Polícia Federal, prende 3 assessores de Bolsonaro. Entre eles está Mauro Cid, que era braço direito, ajudante de ordens do Bolsonaro. A acusação deste grupo criminoso, né, caso confirmada, a acusação é de que eles tenham adulterado ou inserido dados falsos dentro do sistema do Ministério da Saúde para dizer basicamente que pessoas que não tinham tomado a vacina tomaram. Ou, eventualmente, o contrário, Pedro Falcão. Porque pode ter acontecido isso, né? Isso não está na notícia, mas pode. Por quê? Se a PF fala que o objetivo deles era manter a coesão ideológica, o que é que pode ter acontecido, Pedro Falcão? O contrário. As pessoas podem ter se vacinado e adulterado suas carteirichas para dizer que não vacinaram. Quem será que fez isso? Quem será que fez isso? Pergunta Pedro Falcão. Quem será? É uma pergunta justa de Pedro Falcão. Então, vamos deixar a pergunta no ar. Não sei quem será que fez isso. Quem será, Pedro Falcão? Né? Vamos esperar, então, as coisas andarem. Muito bem, abrimos amanhã com Breaking News, Pedro Falcão. Vamos lá, então? Vamos dar um giro geral pelas coisas que são importantes também. E aí vamos combinar que no final do programa a gente abre de novo rapidamente os sites para ver se essa notícia avançou. Por enquanto temos 3 ex-ajudantes, assessores diretos do Bolsonaro presos, tá? Pode ter mais, porque vocês viram lá que são 6 ou 7, né? Agora não lembro direito. Ordens de prisão que foram despachadas essa manhã pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Gente, ontem todo mundo acompanhou a votação, né? A votação que não houve do PL das fake news. Hoje a Folha de São Paulo traz uma análise aqui, né? O PL, chamado PL das fake news, né? Não é exatamente isso, mas tudo bem. É um PL, na verdade, é um projeto de lei que tenta responsabilizar judicialmente as grandes plataformas de internet por crimes cometidos dentro dos seus ambientes virtuais. Esse é o objetivo central do PL. É você pegar lá as leis que já existem no Brasil, você incitar alguém a automutilação, por exemplo. Você incitar alguém a assassinato, você ameaçar alguém de morte, você tentar organizar um golpe de Estado, por exemplo, né? Essas coisas, crimes que já existem no nosso ordenamento jurídico e trazer esses crimes para o ambiente digital e falar o seguinte: senhor Google, senhor Facebook, caso o senhor esteja notando essas movimentações e não fizer nada, como sói não fazer, né? Como acontece, não fazem nada, no geral, não fazem nada, se negam, inclusive, a remover conteúdo, muitas e muitas vezes, vocês também serão responsabilizados judicialmente por conta desses crimes, tá? O objetivo central desse PL, desse projeto de lei,
chamado PL 2630, de relatoria do deputado Orlando Silva, de autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB, Orlando Silva do PCdoB, é esse. Ontem seria votado. Não foi adiado por pedido do próprio relator. O relator, entre anteontem e ontem, recebeu mais de 90 emendas ao projeto. Ele recebeu mais emendas do que o projeto tem de artigos, para vocês terem uma ideia. O que acontece daqui para frente? Primeiro, muito importante, não sabemos, tá? Não sabemos mesmo. Por quê? Porque agora depende de articulação política. O que é que eu sei, que eu conversei com pessoas ontem, posso trazer para vocês aqui informação. O Orlando Silva não vai desistir do projeto. Pelo contrário, o Orlando é um cara conhecido por ser um cara muito resiliente, tanto é que está em cima desse projeto há 3 anos, não vai desistir do projeto, vai pegar essas 90 emendas, vai ver ali, pode ter um monte de emendas repetidas, né? Então pode ser que essas emendas sejam avaliadas em bloco, é uma possibilidade. Então pega lá 90 emendas, tem 12 que são iguais, né? Eximir Jair Bolsonaro de qualquer coisa que aconteça. Pode ser uma emenda, por exemplo, né? Que tenha vindo por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, né? E de outros puxa-sacos lá. Aí dá 12 iguais. Aí, tudo bem, você joga lá em bloco e fala, não, né? Isso aqui não. Então, pode acontecer isso. Vai se discutir se volta para o projeto a criação de uma espécie de agência reguladora para tomar conta dessa lei, porque não adianta essa lei ser só aprovada. Depois ela tem que ser regulamentada e depois alguém tem que cuidar dela, né? Alguém tem que ficar olhando para ela e falar, você está cumprindo, você não está cumprindo, você, olha só, a norma é essa, a lei é essa, a regra é aquela. Tinha uma ideia inicial de criar uma espécie de agência reguladora nova, como tem nos moldes aí que a gente tem, Anvisa, Anatel, né? As agências reguladoras dos setores da economia que são especializadas em cuidar para que aqueles setores cumpram a lei. Nem sempre funcionam, mas é melhor ter do que não tê-las, tá? Isso saiu do projeto, talvez volte agora com uma nova configuração. É a briga política que vai acontecer nos bastidores na próxima semana. Arthur Lira, presidente da Câmara, sai em viagem hoje. Fica uma semana fora. Volta somente na semana que vem. Quando ele voltar, vai ter uma nova reunião, uma nova conversa para ver se o projeto já está maduro o suficiente para ser colocado em votação. Quem é que ganhou a batalha? Não a guerra. A guerra, obviamente, a guerra é grande, né? A guerra continua. Quem ganhou a batalha essa semana? As chamadas Big Techs, as plataformas, as redes sociais. Elas fizeram uma mega mobilização, principalmente a partir de quarta para quinta-feira da semana passada, quando viram que o PL tinha passado no regime de urgência da Câmara e tinha chances de ser aprovado, como estava, né? Esse PL, ao ser aprovado e virar lei, ele vai dar trabalho para as plataformas, elas vão ter que gastar dinheiro para cumprir essa lei, é por isso que elas não querem fazer isso. Porque para um setor da economia como esse, quanto menos regras, quanto menos leis, mais lucrativo ele é. Isso é uma regra do sistema onde operam as redes sociais e as plataformas, tá, gente? Principalmente Google e Facebook, que para quem não sabe ou quer lembrar, são 2 agências de publicidade. As maiores do mundo, estão entre as empresas mais lucrativas da história do capitalismo. Eu vou repetir isso. Facebook e Google estão entre as empresas mais lucrativas, se você pegar lá a relação de funcionários que tem, né, estrutura, quanto gastam, estão entre as empresas mais lucrativas da história do capitalismo, tá bom? Proporcionalmente, claro, o seu tempo de vida, aquela coisa toda, né? Fazendo um cálculo proporcional aqui. Pra vocês terem uma ideia, o faturamento do Google é maior do que a maioria dos países do mundo. O Google faturou, em 2021, colocando em reais, 1,2, 1,3 trilhão de reais, com T, trilhão, tá? Trilhão. Isso é tipo o PIB da Finlândia, né? Da Nova Zelândia, o PIB de Portugal, é tipo isso, tá? É isso, é um país o negócio. Então, é dessas empresas que a gente está falando. Elas ganharam essa batalha, elas conseguiram reverter votos, reverter bancadas inteiras, fizeram várias reuniões com influenciador de maquiagem, com cantor sertanejo, com um deputado, né, com deputado, com senador também fizeram conversas, com empresário, com jornalista da esquerda e da direita, de tudo que é lugar. Essas empresas não têm ideologia, gente. Não tem.
elas estão agarradas no Brasil, primordialmente, na bancada evangélica, na extrema-direita, porque elas são instrumentalizadas com essa ideia de que o PL é um negócio da censura, de que a gente tem que ter a liberdade. Então, para a extrema-direita, para a bancada evangélica, isso é um assunto que cola. E essas empresas de tecnologia colam nessa gente, porque para eles tanto faz, tanto fez. Tanto faz e tanto fez quem está falando. O que interessa é que, no fim das contas, eles não tenham mais obrigações legais, né? No meio desse caminho, juntaram aí influenciadores, outros deputados, pessoal mais de centrão, pessoal da direita conservadora que não estava nem muito ligando no que estava acontecendo, foram lá pegar os jornalistas de várias matizes, de esquerda e de direita, juntaram esse galerão, né? Causaram o que para eles sempre é bom, inclusive para o modelo de negócios deles, caos. Então causaram o caos nesse debate, causaram uma confusão danada, racharam as pessoas, né, no debate online, ficou todo mundo brigando entre si, e quando todo mundo ficando, tipo aquela coisa de corrida de carro, sabe? Quando você tá lá disputando, tem dois carros disputando, né? Um tentando passar o outro, o que acontece? Esses dois carros acabam reduzindo velocidade, porque não podem fazer a sua linha normal do traçado, porque um tem que ficar se defendendo do outro e o outro tem que ficar tentando passar um. Aí vem um terceiro lá de trás e passa todo mundo, tá? Foi exatamente isso que aconteceu ontem, tá? As Big Techs deram um drible em todo mundo que estava se achando esperto e todo mundo que achava que esse negócio, que esse jogo já estava ganho. Mas não acabou. Vamos acompanhar nas próximas semanas o que é que acontece para a gente ver se esse PL de fato passa ou não. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Notícia que vem lá de fora, publicado pelo jornal inglês The Guardian, a Vice Media, que já foi um dos grupos mais importantes dessa era digital, né, já que estamos falando em fake news, em internet, em empresas novas da internet, porque o PL também previa que as empresas de tecnologia tinham que separar uma grana anual obrigatória para quem produz conteúdo jornalístico no Brasil, tá? Isso também não foi votado. Sabe-se lá se esse negócio vai ficar no projeto ou não também, tem essa discussão, tá? Hoje, por exemplo, o Google e o Facebook, principalmente, têm algumas iniciativas para dar dinheiro para empresas jornalísticas no Brasil e no mundo. Para quem eles dão dinheiro hoje, no Brasil e no mundo? Pedro Falcão. Para quem eles querem. Para quem eles querem, eles escolhem para quem eles querem dar dinheiro e quanto. E meio que ninguém sabe, tá? Todo mundo sabe, tá? Mas meio que ninguém sabe, né? Quem é do meio sabe, tá? Conhece os contratos e sabe como é que as coisas são feitas. E aí, por que é que você faz isso? Claro, é um jeito de adoçar a boca das pessoas, comprar boa vontade, né? Esse dinheiro que sai do Google, ele não é para investir na inovação do jornalismo. Ele é um dinheiro de lobby. Ele é um dinheiro de marketing, né? E a gente viu como ele funciona, inclusive. A gente viu esse final de semana como ele funciona. Funciona muito bem. E digo mais, é barato. É bem barato. Assim, é o investimento mais barato que tem. Assim, custa um papel de bala para o Google, esse negócio. Assim, os caras estão dando risada da cara de vocês, tá? Da nossa cara, na verdade, né? E aí, nos anos atrás, teve um grande boom, né, de novos sites que surgiram no meio jornalístico, entre eles o BuzzFeed News, o Huffington Post e a Vice. Pois bem, tá tudo indo pro buraco. Essas novas empresas de tecnologia ligadas ao jornalismo, né? O The Guardian traz aqui Vice Media reportedly ahead for bankruptcy, ou seja, a Vice Media já está rolando notícias de que vai pedir falência, tá? O plano veio em ondas e também depois de uma série de demissões, né, de layoffs e fechamentos de redações. A Vice Media chegou, gente, pra vocês terem uma ideia, a fazer uma parceria com a Globo aqui no Brasil, para fazer documentários exclusivos que iam ser veiculados no Fantástico. Então, assim, era um negócio que em determinado momento ficou muito grande, tá? E aí o The Guardian aqui faz uma comparação também com o BuzzFeed News, que chegou a ter redação no Brasil também, né? Foi uma redação importante no Brasil, fechou no Brasil, agora fechou no mundo todo, e esses novos veículos que teve um boom, né? Para vocês terem uma ideia aqui, o Guardian traz hoje aqui que a Vice Company, né? Que é
a detentora desse grupo, né, que tinha canal de televisão, tinha revista, tinha site, chegou a valer próximo de 6 bilhões de dólares, tá? No seu auge, assim. Não é pouca coisa não, tá, gente? Eu sou capaz de chutar que esse negócio aqui, ó, vale mais do que muita televisão no Brasil aí, hein? Tá? E hoje está em vias de pedir falência. E aí, tem uma matéria muito interessante num site chamado Vox, é um site que eu acompanho, eles publicam várias matérias mais de fundo, digamos assim, né? Mais aprofundadas. E o Vox, ele fez uma entrevista com o Jonah Peretti, né, e o Nick Denton. O Jonah Peretti é um dos fundadores do BuzzFeed, e o Nick Denton é um dos caras que era um dos cabeças da Gawker Media, que foi uma outra empresa que fechou, tá? Várias delas têm várias particularidades, mas por que eu tô trazendo isso hoje aqui? Eu não vou ler a matéria, eu vou deixar só um recado, tá? Principalmente para quem está empreendendo no Brasil, né, e tentando fazer o que a gente tenta fazer no ICL aqui, tentando ser uma voz contra-majoritária em relação à grande imprensa. É o que tentamos fazer aqui, o dia todo, né? A gente se coloca como uma alternativa de voz contra-majoritária. Vocês estão assistindo a gente aqui, vocês vão se informar aqui no Desperta de uma maneira que vocês não vão se informar na Globo News ou na CNN, né? E aí façam vocês o julgamento de vocês se é melhor ou é pior. É melhor, né? Claro que é melhor, óbvio. Mas eu vou deixar vocês serem livres para fazer o julgamento de vocês de que é melhor se informar pelo Desperta e pelo ICL. Mas prestem atenção no que aconteceu aqui, porque nesse momento em que Google e Facebook estão tentando cooptar jornalistas no Brasil para dançar o jogo deles, lá fora as empresas que foram cooptadas por essas plataformas estão falindo, estão fechando. E todos eles aqui, o Jonah Peretti, o Nick Denton, o Ben Smith, que foi um outro fundador também do Huffington Post e do BuzzFeed, todos eles falam que o modelo baseado nas plataformas está esgotado. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eles citam nominalmente o Facebook. Aqui, ó. E não é uma vez só no texto, tá? O Facebook é citado várias vezes no texto. Aqui, de novo, ó. Facebook. Se não me engano, o Facebook é citado 11 vezes nesse texto, tá? Esse modelo está esgotado. Não coloquem suas fichas em cima dessa gente. Eles não estão nem aí para o jornalismo e para a informação de qualidade. Fica o alerta para os colegas que estão dançando essa música. Quando esse negócio acabar, eles vão desligar a música e você vai se ver sozinho no meio do salão com um copo vazio na mão. Presta atenção no que está acontecendo, tá bom? Então, reportagem interessantíssima publicada lá pela Vox.com. Vamos seguir aqui, BBC News Brasil publicou uma matéria interessante também, uma matéria chamada dessas matérias de fundo, de contexto, para quem quiser ler. Está publicado lá no site da BBC News Brasil. Cartilha da desinformação. Como agem os grupos que usam redes sociais para espalhar fake news e mobilizar eleitores. Isso já é uma coisa bastante conhecida, já teve bastante, né, tem muita matéria sobre isso, já a imprensa já explorou, mas eu não acho que é suficiente. Eu acho que sempre é bom explorar mais e mais. Tá bom? Então, isso aqui, digamos, fechando o grande bloco sobre o PL das fake news, eu quero colocar rapidamente para vocês um vídeo, Pedro Falcão, do relator do PL 2630, o Orlando Falcão, explicando o que aconteceu ontem e para que caminho a gente vai agora em relação a essa discussão. Vamos lá. Salve, salve, pessoal. Eu estou passando aqui para conversar com você que acompanhou a nossa luta para a aprovação do projeto de lei 2630, a lei da liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Faz 3 anos que nós estamos nessa batalha. Felizmente, na semana passada, aprovamos o requerimento de urgência para que nós pudéssemos apreciar diretamente no plenário o texto. E de lá para cá foi uma campanha duríssima, um jogo sujo pelas big techs, um monte de mentira, falando temas e coisas que não estavam no texto, e nós seguimos no caminho reto. Nós acreditamos que a democracia é algo muito importante e que o acesso à informação é fundamental para isso. Esse projeto de lei que eu tenho orgulho de relatar e buscar construir a máxima convergência aqui na Câmara dos Deputados é apenas uma das batalhas que nós travaremos para fortalecer a democracia no Brasil, para proteger a nossa infância, para superar desafios como o racismo, a violência contra as mulheres
Então, eu acredito que é muito importante manter acesa a nossa luta. Hoje, quando eu cheguei no plenário, depois de passar mais um dia discutindo com líderes, com bancários, com parlamentares, nós percebemos que as condições para a aprovação desse texto não estavam dadas. E não valia a pena a gente ir por tudo ou nada. Eu acredito que foi importante o pedido de retirada da pauta. O presidente Lira ouviu os líderes, concordou conosco e, ao final, a nossa decisão é continuar trabalhando para produzir um texto que dê conta de garantir a nossa liberdade de expressão, mudar a regra de responsabilidade dessas big techs que usaram e abusaram do seu poder econômico, a ponto de sanções judiciais que estarem sendo preparadas para que esses abusos sejam combatidos. Eu acredito que essa luta tem que avançar. Nós ganhamos mais gente, mais apoiadores, mas a luta continua. Quero agradecer a você que, de algum modo, participou, de algum momento, da sua maneira, dessa nossa batalha e dizer que ela segue. Vamos reunir mais forças, preparar o momento adequado, ter o texto preciso para que a liberdade de expressão seja uma marca, a democracia fortalecida e a internet seja um território livre, saudável, um lugar em que as conexões se deem e que todas as maravilhas que elas permitem possam ser aproveitadas por todo o povo brasileiro, tá bom? Valeu a luta e a luta continua. Muito bem, tá aí o Orlando Silva, vamos ver o que acontece nas próximas semanas, né? Não pode se dizer do Orlando Silva que ele é um cara que não está tentando aprovar esse negócio. Ontem, inclusive, quando o Arthur Lira chamou os líderes, né, das bancadas e das federações partidárias para falar, todos eles, mesmo os que iam votar contra o projeto, falaram, parabenizaram Orlando por ter ouvido, por ter conversado, por ter recebido as pessoas. E isso, o nome disso é política, né, Pedro Falcão? Não adianta chegar lá na Câmara com um projeto que está dentro da nossa cabeça, dentro de Nárnia, e que ninguém vai ouvir você, meu camarada. O negócio não vai ser nem pautado, né? Aí você vira um Bolsonaro e fica 30 anos lá, não aprova nada. Não aprova nada por quê? Porque você não faz política, né? Política se faz assim. Cede aqui, cede lá, coloca isso, tira aquilo, vê se vai, vê se não vai, porque no fim das contas você precisa de voto, o negócio precisa passar, né? Então vamos lá ver como é que essa coisa vai caminhar. Muito bem, capa do The Guardian lá da United Kingdom, né? Traz manchetes importantes hoje sobre a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, segundo aqui está mostrando o The Guardian, está em perigo, né? E está afundando em números recordes, em vários países. Submanchete do Guardian: bloqueados, censurados, demitidos ou presos, porque nunca foi tão difícil ser jornalista como os dias atuais, tá? Submanchete do Guardian. E aí traz mais um caso de espionagem em relação a uma ferramenta de espionagem que aconteceu contra jornalistas investigativos na República Dominicana. E aí requenta um assunto de ontem sobre inteligência artificial. A gente falou sobre isso ontem aqui também, né? Que o pai da inteligência artificial, né, que trabalhou no Google durante 10 anos, que ajudou a desenvolver coisas como o ChatGPT e esses outros programas, saiu do Google e alertou sobre os reais perigos dos caminhos que a inteligência artificial estão tomando, né? E aqui o Guardian traz uma matéria bastante importante. Vejam como as coisas andaram rápido, né? Eu achei que isso aqui ia acontecer, mas não achei que fosse tão rápido assim, não. O que aconteceu? Encontraram o que se chama de fazendas de conteúdo, né? Que são basicamente sites que são criados, que tem uma cara assim de site jornalístico. Você entra lá, parece um site de um jornal, de uma rádio, sei lá, parece um site jornalístico, né? Com manchete, com foto, com submanchete, com coluna de opinião, etc e tal. Só que tem uma diferença. Estes sites jornalísticos são feitos inteiramente por inteligência artificial. Eles não empregam nenhum jornalista, tá? E, obviamente, que esses sites, e foram encontrados mais de 50 desses sites no monitoramento que foi feito por uma entidade, né? Entidade chamada NewsGuard, tá? E traz aqui, ó, chatbots pretending to be journalists, né? Ou seja, esses chatbots, esses programas de inteligência artificial, né, para ser mais específico, estão fingindo serem jornalistas, né, e foram descobertos em mais de 50 sites
que se chamam dessas content farms, essas fazendas de conteúdo, né, automatizadas, de acordo com a investigação de uma NGO chamada NewsGuard, tá? E o que acontece? Esses sites, eles estão sendo criados e, obviamente, tem muita desinformação e notícia falsa que está sendo publicada ali. Qual é o objetivo da criação desses sites, para além de disputar a narrativa pública, né? Encher os sites de anúncio, de AdSense, de Google, etc e tal, né? E ganhar dinheiro com isso. Então você monta lá um site, você bota um monte de robozinho para trabalhar e fica publicando notícia o dia inteiro. Tem até aqui, ó, no total 49 sites em 7 línguas, inclusive português, tá? Inglês, chinês, tcheco, francês, português, tagalong e thai, tá? Foram identificados entirely ou mostly, ou seja, totalmente ou quase totalmente gerados por modelos de inteligência artificial. Não são sites que estão produzindo jornalismo produzidos por jornalistas humanos, né? E aí, claro, no meio disso tem muito descontrole, né? Não se sabe quem são os donos, quem é que fez, os caras fazem o site, entopem de anúncio, esses anúncios que são vendidos, inclusive, pelo Google, né? Voltamos lá ao PL das fake news, pelo Google, e enchem os sites desses anúncios para ganhar dinheiro. E aí tem aqui algumas, na notícia do Guardian, né? Tem alguns exemplos aqui, né? E, obviamente, está espalhado aqui fake news sobre vacina, né? Conspiração científica, aquela coisa toda, né? O mesmo negócio de sempre. Por quê? Porque isso dá clique, né? Isso aqui é um negócio. Os caras vão publicar ali o que dá clique. Não é uma questão ideológica apenas, né? Ou não é uma questão ideológica muitas vezes. O que é que dá mais clique? Vamos publicar aqui uma conspiração sobre vacinas? Beleza, isso aí vai dar mais clique. Então tá, então é isso que a gente vai fazer. E a gente vai publicar aqui, vai encher de anúncio do Google e vai ganhar dinheiro com esse negócio, né? O famoso AdSense, né? Então, gente, ó, já começou, tá? Já começou. O nosso PL das fake news 2630 aí nem chegou lá ainda. Nem trata de inteligência artificial. A gente vai terminar essa discussão e vai ter que abrir outra. Vocês podem ter certeza, a gente vai falar sobre isso aqui, vai terminar o debate sobre o PL das fake news, chamado das fake news 2630, vai ser aprovado ou rejeitado, não sabemos como vai ficar, não sabemos nem que projeto vai ser votado agora, porque tem 90 emendas, não sabemos o que vai acontecer, e a gente daqui um pouco vai ter que discutir inteligência artificial, vai ter que discutir legislação para inteligência artificial, né? Observar o que a gente tem no Brasil e ver se tem coisas que não se adequam, né? Ou se tem buracos, a gente vai ter que entrar nesse negócio daqui a pouquinho, tá? Muito bem, vamos girar mais lá então. O que estava na capa do UOL antes de entrar a prisão dos 3 assessores do Bolsonaro. Ações do PCC fortalecem permanência de garimpeiros na terra Yanomami. Ações do primeiro comando da capital, o PCC, e de outras facções criminosas têm sustentado a permanência dos garimpeiros na terra indígena Yanomami, em Roraima. A tensão aumentou no último sábado, quando garimpeiros mataram uma liderança indígena. Ontem, 8 corpos foram encontrados e a PF enviou grupos de elite para a região. A facção paulista controla a estrutura logística do garimpo para o escoamento de drogas para outros países e estados. O que é que eu falei ontem? Eu falei ontem sobre isso aqui. O garimpo, ele abre uma área de pouso, e aquela área de pouso ela não é usada só para o garimpo, ela é usada para tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, contrabando ilegal de animais silvestres, pesca ilegal, etc, etc, etc. Quando você abre uma área do que o Jair Bolsonaro chamou em decreto presidencial de mineração artesanal, eu não estou inventando isso não, tá? Teve um documento oficial assinado pelo senhor Jair Bolsonaro que liberava na Amazônia o que ele chamava de mineração artesanal. Quando você abre uma mineração artesanal em algum lugar, você abre, no mais das vezes, uma pista de pouso e uma estrada. Você abre um linhão, como chama, né? Você pega uma estrada principal que está passando em algum lugar e você abre uma estrada na terra mesmo, no mato, vai derrubando o mato, passa o correntão, derruba tudo. Você abre um linhão para levar as máquinas, porque são levados por terra,
E você abre, no mais das vezes, uma pista de pouso. Essa pista de pouso, ela vira uma porta para PCC, para tráfico de animais silvestres, para pesca industrial ilegal, de peixes que a gente não tem ideia, a gente fala de pesca, parece que a pessoa vai pegar uma tilápia lá na Amazônia, né? Gente, tem peixe da Amazônia que é exportado ilegalmente para restaurantes do mundo todo, que vale milhares de dólares. Um peixe, milhares de dólares, um peixe. Tá? É disso que a gente está falando, não é a pesquinha ali do senhorzinho que está lá com o anzol com a minhoca na ponta. A gente está falando de outra coisa, de um negócio, de um grande negócio. Vocês imaginam quanta gente não ganhou dinheiro com a tal da mineração artesanal do senhor Jair Bolsonaro, tá? Então agora tá mostrado aqui, né? Integrantes do PCC atuam como seguranças das atividades do garimpo, né? Os relatórios do Instituto Socioambiental, chamado Yanomami sob ataque, aponta a existência de serviços de segurança privada prestados por grupos associados ao crime organizado. Nas regiões de extração ilegal de ouro, adolescentes são empregados para vender drogas no garimpo, método usado pelo PCC no sudeste do país. De acordo com Chagas, 1 grama de cocaína equivale a 1 grama de ouro, que custa mais ou menos R$290 nesse local. Ou seja, o garimpo é trocado por cocaína, né? E a cocaína fica girando ali dentro, né? A facção controla ainda pontos de comércio de drogas nas periferias de Boa Vista, capital de Roraima. Em São Paulo, o PCC também comanda a compra e a venda de drogas nas regiões periféricas. Há indícios da presença de garimpeiros faccionados, ou seja, garimpeiros que são da facção PCC, no grupo que não quer deixar a terra indígena Yanomami. A gente está falando daquele escândalo dos Yanomami de janeiro. Tá? De janeiro, teve toda aquela operação da PF, do Exército, o Lula foi para lá. A gente viu aquelas imagens terríveis divulgadas pelo site Suma Uma, né, dos Yanomamis, muitos deles mortos, muitos deles em estado lamentável, né? Isso aqui é lá, tá, gente? Isso aqui é lá. O problema segue. O problema segue lá dentro, tá? Dessa vez, barra pesadíssima, né? A gente tá falando de PCC, né? E aqui, notícia também da Folha de São Paulo, dando destaque, né? Então, mais 8 corpos são encontrados na área Yanomami e a PF envia grupos de elite à região. Muito bem, vamos lá. Jamil Chad traz rapidamente na sua coluna aqui no UOL: sem Bolsonaro, o Brasil salta 18 lugares em ranking de liberdade de imprensa. O Brasil subiu 18 lugares no ranking de liberdade de imprensa no mundo. O principal motivo, o fim do governo Jair Bolsonaro. A conclusão é da entidade Repórteres Sem Fronteira, que anualmente, publica sua avaliação sobre a situação da liberdade de imprensa no mundo. O Brasil continua uma situação delicada, mas deixou de desabar na classificação como vinha ocorrendo nos últimos anos, traz aqui o Jamil Chad. Rapidamente, lá no G1, o STF conclui o julgamento e decide tornar réus mais 200 denunciados por atos golpistas. Então, se eu não estou enganado, são 300 que já eram réus na semana passada. Lembram que a gente falou sobre isso? Teve um lote de 100 pessoas, depois um de 200. Então, tinha 300 pessoas que já eram réus na tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Agora são mais 200, então estamos falando de 500 pessoas. E o Alexandre de Moraes, como relator do projeto, do processo, já depositou seu voto para tornar réus mais 250. Então, possivelmente chegaremos no final dessa semana, no começo da próxima, com 750 réus no processo da tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro em Brasília, tá? Não é pouca coisa, esse negócio tá andando mesmo, né, gente? Vamos lá, a manchete do Globo aqui, a gente já viu que tinha virado antes, né? Então o PF faz busca na casa de Bolsonaro e prende Mauro Cid em operação contra dados falsos da vacina. Vamos só olhar aqui rapidamente a manchete do Jornal Globo para ver se tem notícia nova aqui dentro, né? Então aqui o lead que a gente tinha lido antes, 16 mandados, a PF manter coeso o grupo. Aqui tem a informação nova, a CGU, Controladoria Geral da União, vinha apurando a possibilidade de inserção dos dados falsos no cartão de vacinação. Muito bem. Conforme o Globo mostrou, a investigação em questão foi aberta durante a gestão do ex-ministro da CGU, Wagner Rosário, próximo ao fim do antigo governo Bolsonaro. Em janeiro deste ano, um grupo de hackers, como eu tinha falado antes, né, divulgou um cartão de vacinação que supostamente seria do Bolsonaro. Não dá para acreditar nisso, tá, gente? Eu acho até meio temeroso botar isso aqui na matéria, tá? Enfim. Eu não botaria, tá? Porque é uma conta anônima no Twitter, não se sabe, pode ser qualquer coisa, pode ser inventado. Isso, sei lá, virar notícia, acho esquisito, tá?
nesse cartão tinha o registro de uma dose de vacina contra a Covid que teria sido aplicada no Bolsonaro em São Paulo. Então pode, Pedro Falcão, ter acontecido aquilo que eu falei antes. Eles podem ter se vacinado, porque só parece, mas não são tão bobos assim, né? Viram que a pandemia estava pegando, que tinha gente morrendo, a gente está falando de 700 mil mortos, né? E aí, enquanto papagaiavam aqui que não iam tomar vacina, foram lá e se vacinaram, só que, como diz a PF, para manter a coesão ideológica, ou seja, para conseguir continuar enganando os trouxas, que vamos botar em bom português, tá? Para conseguir continuar enganando os trouxas, né? E convencendo pessoas a não tomarem vacina e fazendo que com essas falas, fazendo com que pessoas morressem, inclusive, né? Fazendo com que as pessoas morressem, inclusive. Ou seja, eles tomaram a vacina, pelo que está mostrando a PF aqui. Fraudaram os cartões para dizer que não, né? Que é o que pode ter acontecido. A gente está tentando ver se é uma coisa ou outra. Ou se tomou e disse que não, ou se não tomou e disse que sim, né? Estamos vendo. E aí, para seguir convencendo a sua base política de que a vacina era a vacina do mal, era a vacina que tinha chip, que ia roubar sua alma e que não sei o quê, tá? Então é isso que está em jogo aqui. Gente, muito bem, programa com Breaking News é sempre melhor, né, Pedro Falcão? Ó, antes de ir embora, deixa eu falar uma coisa para vocês, importantíssima. Estamos com uma audiência bem legal hoje, né? Passamos de 11 mil pessoas online, ao vivo, o que sempre é espetacular. Deixa eu fazer uma coisa aqui, é o seguinte, ó. Vai ser hoje isso? 4 de maio, né? Não, amanhã vai ter uma conversa espetacular, não tem outra palavra para definir, sinceramente, gente. O que o ICL está fazendo agora, com essa conversa, é um negócio histórico, tá? Vai ser um papo que vai rolar com o Dr. Cornel West, tá? Esse cara é um dos caras mais foda que tem no mundo, é um intelectual negro americano, né? É um cara que, assim, ó, tá no topo da cadeia alimentar do pensamento mundial hoje, né? É um cara que vai dar uma aula exclusiva para o ICL e é uma aula de grátis, Pedro Falcão. É de grátis. É de grátis, não tem que pagar nada, tá? Eu vou dar o serviço aqui, ó. O ICL está convidando para você, todo mundo que tá por aí, participar, então, da aula que vai rolar. Amanhã, portanto, 4 de maio, às 20 horas, a aula do Dr. Cornel West, chamada A Revolução Possível. Uma aula histórica com o maior pensador negro do mundo. Quem vai estar nessa aula? O nosso querido Edu Moreira e o nosso querido Gessé Souza, tá? Então, o Gessé e o Edu vão fazer uma mediação. Gente, não é um vídeo que o Cornel West gravou no quintal da casa dele, que está na internet. É uma aula exclusiva para o ICL, tá? Feita para isso, com o Edu e com o Gessé, tá? Então, com a mediação do Gessé e do Edu, a participação de convidados especiais, vamos debater questões fundamentais para avançarmos em direção a uma sociedade mais justa e solidária. Então, para garantir a sua vaga, tem o link aí, né, ô Pedroca? Tá ali o link, né? icl.com.br/Desperta. Esse é o link do nosso Desperta para a aula do Dr. Cornel West. Eu vou assistir, tá? Amanhã às 8 horas. Tá dado o recado? Muito bem, rapaziada. Este foi o Desperta ICL. Estamos no ar toda segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, 7 horas da manhã, com notícias do Brasil e do mundo. 3 assessores de Jair Bolsonaro estão presos, busca e apreensão na casa do ex-presidente. Vamos ver como as coisas caminham. Amanhã estamos de volta. Agora começa o ICL N1 Notícias, primeira edição. Pega o link, corre para lá. A gente volta amanhã. Tchau.